Boa tarde a todos. Agora estamos online. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Agradecer a presença daqueles que estão nos seus lares, nos acompanhando via internet. E eu quero desejar aqui que o nosso divino médico, que ele possa nos abençoar com a sua energia de amor, com a sua paz, para que todos nós estejamos bem para a nossa tarde de hoje. Que seja uma tarde de bastante esclarecimento, de bastante entendimento, para que a gente possa, nas nossas transformações, talvez curar a nós mesmos. O processo, às vezes, de cura do espírito começa por si mesmo, pela compreensão de si, por aceitação de si, e, naturalmente, também pela confiança. É o que a gente vai ver na tarde de hoje, com essa palestra Ante o Divino Médico. Essa palestra eu a formulei objetivando fazer com que a gente, de fato, reflita, tá? Porque, às vezes, a gente, na maioria das vezes, a gente procura as religiões, ou então procura a própria doutrina espírita, procura a Jesus e com o intuito de buscar essa cura. Mas talvez a gente não tenha a compreensão exata, o entendimento de qual tem que ser a nossa postura ante o médico, ante aquele que vai nos curar. O que é que depende da gente? Que a gente quer sempre jogar para ele, né? Esperando, às vezes, milagres ou coisa desse tipo. Então, que a gente possa fazer reflexões juntos, tá bom? O objetivo aqui não é trazer coisas fechadas e ideias já concretizadas, mas fazer com que a gente, nós mesmos, façamos as nossas reflexões. Então, vamos começar com uma mensagem que está lá no Evangelho. Está lá em Lucas 6,18. Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, e eram curados. Então, eu trouxe essa para iniciar, porque ela já começa fazendo a gente refletir. Vinham para o ouvir Jesus e serem curados. Então, olha que interessante aqui. Nós vamos começar já a fazer essas nossas reflexões. Pessoas o procuravam para ouvir. E a partir daquilo que ouviam, serem curadas. Naturalmente, tinha aquelas pessoas que iam em busca de um milagre? Tinham, mas a grande maioria iam para ouvir coisas novas, para que através daquilo que eles estavam ouvindo, houvesse um processo de cura. Isso requer, então, que as pessoas considerem o que Jesus estava dizendo e, a partir da consideração, começassem os processos de transformação para curar-se. Então, a primeira reflexão. E também eles incluem aqui, separando os atormentados de espíritos imundos. Então, já separam os tipos de doença aí, né? Pessoas que talvez tivessem doenças de fato físicas e aquelas que tinham doenças consideradas mentais, que, na verdade, eram processos obsessivos, que também eram curados. Interessante isso, né? Aprender a separar essas coisas. Uma coisa é o físico estar doente, a outra é o mental. É a pessoa estar doente por questões de estar atormentada. Então, olha que interessante, desde essa época já existiam esses trabalhos que hoje são feitos nas casas espíritas. Bom, agora a próxima frase aqui, também para reflexão. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Esse aí é o Chico Xavier. Nossa, o que será que o Chico está querendo dizer com isso, hein? Que, às vezes,
alguma coisa que nos acomete, alguma dor, alguma doença, na verdade é um chamamento, é um despertar para curar o quê? O corpo. O que é que provoca doença no corpo? Ah, você pode falar, bom, são as coisas que a gente come, são as coisas que a gente, né? Pode ser, mas a maioria está no mental. E aí, o que o Chico coloca, que às vezes a dor, né, que nos acomete é um despertar, é para você ir em busca de algo para esses processos de cura. Cura do corpo? Sim, mas também curar a alma. E aí, olha essa outra do Leon Denis. Fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. Essa frase foi retirada de um livro, O Destino... Agora eu esqueci o nome do livro, perdão. Que falha, eu devia ter colocado aqui. Mas é um livro do Leon Denis que fala das questões da dor, né, do destino e por aí afora, tá? Do espírito. E o que ele está dizendo aqui? Quando ele coloca que equilíbrio e educação tem a ver com o que o Chico falou antes. A dor é um processo de reequilibrar o ser. Que ser é esse? O ser espiritual. Né? E mais, ele ainda traz aqui que o nosso passado, aí ele não está falando da nossa infância, ele está falando de um passado anterior, certo? Traçam, às vezes, situações que nós estamos vivenciando, né, que tem a ver com o nosso destino futuro. Então, aquilo que o Chico falou, né, voltando aqui, na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Muitas das vezes, nós já trazemos, né, ao reencarnar, situações que, aos olhos do ser humano comum ou da vida aí fora, da sociedade, são coisas que são consideradas anormais, mas que para o espírito que está reencarnando, é um processo de cura. O corpo é o remédio, vocês entendem? É o processo de cura daquele espírito. É complicado a gente entender isso, mas precisamos refletir. Tá certo? Bom, voltando novamente aqui em Jesus. Não são... Faz de novo quem fez o barulho para me saber qual é a cadeira. É só para me saber qual é, para poder já... Então, vamos voltar aqui, Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. É básico, né? Isso ele falava para as pessoas que reclamavam que ele andava atendendo as pessoas, principalmente no sábado, né? Que não podia. Ora, aí vem essa questão aqui. A que saúde ele estava se referindo? A saúde física ou a saúde da alma? Interessante, né? Então, às vezes, muitos de nós precisamos do médico divino e não do médico físico, né? O físico está aí para nos atender a resolver questões do físico, mas o divino para resolver questões do espírito. Por isso que naquela frase que a gente viu no começo, iam lá para ouvi-lo e se curarem. Você nunca tinha refletido sobre isso, né? Jesus objetivava com a sua doutrina curar corpos ou curar almas? É para pensar, não é? Qual era o grande objetivo dele? Vim aqui para curar pessoas?
doenças físicas, paralítico, cego, coisa desse tipo. Era isso? Ou ele trouxe toda uma doutrina para fazer nós mudarmos a forma como a gente pensa, como a gente se enxerga, como a gente se trabalha, como isso, para daí sim curar a alma. Ele curou pessoas? De fato curou. Mas curou a todos que o procuraram? Também não. Então tem um outro componente aí nessa história que tem a ver com o que o Leon Denis falou. Os processos que nós trazemos de vidas anteriores. Mais para frente nós vamos entender isso melhor, tá bom? Nós vamos entender por que uns se curam e outros não. Tá? Agora nós vamos começar aqui com alguns processos de entender algumas coisas aqui. Qual é a verdadeira vida da alma ou do espírito? É a vida física? A física é passageira. A verdadeira vida é a do espírito. Então, nós, como espíritos, trazemos já em nós mesmos as nossas necessidades evolutivas, nossos processos de recuperação, de cura, entre aspas, para o nosso desenvolvimento. O que acontece na morte do corpo físico? O corpo se prevalece ou ele vira pó? Do pó viestes, ao pó voltareis. O que prevalece depois do corpo? É o físico, é o espírito, certo? O corpo físico vai, o espírito prevalece. Então, quem precisa ser curado para a vida eterna? É o espírito. E, às vezes, você curar o corpo físico daquela pessoa não vai ajudar a curar o espírito. Não sei se vocês estão entendendo. Por quê? Porque se você cura o físico e a pessoa não se transformou com aquele processo educativo da dor, segundo o Leon Denis, ela vai continuar doente. Doente da alma. Você cura o corpo, ela continua doente, mais para frente o corpo volta a adoecer. E às vezes muito mais intenso. Reflexões. É possível salvar doentes que não aceitam o remédio? Claro que não, né? Bom, no caso de um corpo físico, é tomar o remédio que é receitado. Se a gente não tomar, não vai se curar, certo? E no caso da dor ou da cura da alma, qual é o remédio? Qual é o remédio que cura a alma? São vários, né? Mas lembra que o pessoal ia para ouvi-lo. Então, teoricamente, lá no Evangelho, está toda a orientação, está toda a receita, vamos assim dizer. É um receituário para curar almas. E nós temos que aprender a entender esse receituário. Porque se às vezes você não interpreta adequadamente, você toma o remédio errado. Entendeu? E você sofre mais do que deveria. Então nós precisamos estudar, nós precisamos aprender a interpretar as coisas que Jesus trouxe para nós. Agora, olha esta frase aqui. Antes de curar uma pessoa, pergunta-lhe se está disposta a mudar as atitudes que a tornaram doente. Essa frase é do Hipócrates, pai da medicina. Naturalmente falando dos processos de cura que tem mais a ver
com as questões da alma em si, da transformação da pessoa, do que dos processos físicos. Ora, se a pessoa tem atitudes que está adoecendo fisicamente, se ela não mudar as suas atitudes, o que vai acontecer? Vai ter um paliativo, ela vai talvez melhorar um pouco, mas volta a adoecer. Então, antes de curar uma pessoa, pergunta-lhe se ela está disposta a mudar as atitudes que a tornaram doente. O remédio, então, do divino amigo aí, do divino médico, é a transformação através do seu receituário lá, das suas orientações que ele deu. A partir da compreensão das suas frases, das suas colocações, das suas observações, nós nos transformarmos e aceitarmos os remédios que vão nos curar. Só que eu preciso saber que eu estou doente. Eu preciso aceitar que eu estou doente. Porque se, de repente, a minha alma está doente, mas o meu físico não demonstra isso, eu não vou procurar. Eu estou me acomodando. Por isso que o Leon Denis fala lá, dor educativa. A dor vem para chamar a atenção para você, opa, preciso fazer alguma coisa. Só que aí depende só do médico, do divino médico. Ele vai trazer a receita, mas quem é que tem que tomar o remédio? Vamos esperar que ele venha dar o remédio para a gente, é isso? Dá, né? Quais são, então, as doenças da alma que precisam ser curadas? Nossa, são tantas. Eu trouxe algumas aqui, tá? Só para a gente fazer alguns processos de reflexão. E talvez, quem sabe, até tentar se encaixar em alguma delas. Não precisa nem falar para mim, não. É só você internamente aí tentar se encaixar. Vamos ver quais são? Algumas? O orgulho é uma das chagas da alma. E segundo os espíritos, é a pior delas. Crítica. Pessoas que são, que levam a uma certa rigidez de caráter. A pessoa é rígida, então ela é crítica. Ela é crítica com os outros, ela é crítica consigo mesma. Crueldade, tem umas que críticas, são rígidas, cruéis e viram cruéis nas suas colocações, na sua forma de colocar as coisas, de se pôr diante da vida das pessoas. Repressão. Você repreender, sabe? Você agir de forma... Ilusão é você entrar em processos ilusórios. Eu sou isso. O orgulho faz a gente pensar muito assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. Está iludido. Esquece de perguntar para os outros o que os outros acham de você. Isso é uma boa dica, tá? Para dar uma... Medo. Não existe um ser humano no mundo que não tenha medo. Os medos são variados, mas não existe uma pessoa que não tenha medo de alguma coisa ou de outra. E o medo, na verdade, isso é tema para outra palestra, tá bom? Mas o medo, na verdade, são reflexos da falta de confiança, da falta de entendimento de uma série de coisas. Vício. Solidão. Culpa. A culpa, então, é um dos processos que mais são utilizados, inclusive, para reprimir as pessoas. As religiões usam muito, tá? As religiões, elas se fundaram, elas se mantiveram, elas se mantêm, mantendo as pessoas dos processos de suas culpas, para que sejam dependentes, daquele que é o intermediário entre Deus e o povo. Então, processos de culpas anulam as pessoas, ao invés de fazer elas com que elas cresçam e se desenvolvam. Insegurança.
Preocupação, que tem a ver com insegurança, certo? Você se ocupa antes com as coisas que talvez nem aconteçam. Aí deixa de viver e adoece. Pessoas que começam a entrar em processos de depressão, depressivos, começam com preocupações. Vaidade tem a ver com orgulho também, mas é uma das doenças da alma. Mas tem mais, vocês acharam que tinha acabado? Baixa estima, quando você não se entende, não se aceita, não se gosta, fica se culpando demais, e aí você se anula. Se compara com os outros, não se aceita como é, porque você quer ser igual ao outro, só que você não é o outro. Ansiedade tem a ver com preocupação, mas a ansiedade, eu já não sei, eu já falei numa palestra anterior, que eu antes de vir aqui para o Manuel Bento, há uns 400 anos atrás, tá? Não é, vocês vão achar que ele na vida anteriores, não. Há alguns anos atrás. Eu era tão ansioso que eu fumava 3 maços de cigarro por dia. E ainda roía a unha. Sabiam? Fumava 3 maços de cigarro por dia e roía a unha. Não sei se eu falo isso. Eu vou falar. Sabe quando eu decidi parar de roer unha? Eu consegui parar de fumar, mas continuava roendo unha. Já era uma vitória. Sabe quando eu decidi parar de roer unha? Que vergonha. Quando eu me peguei tentando roer a unha do pé. Porque eu já não tinha mais unha aqui, ó. Tava tudo... É isso mesmo. Vergonha. Vai rindo. Da pessoa que sendo ridícula. Eu me senti ridículo. Mas olha o nível de ansiedade. Por quê? Hoje eu acho isso um absurdo. Eu fico olhando e falo, meu Deus, como é que pode? Bom, mas o que é que fez eu me transformar, eu parar de ser ansioso? Né? Mudança de pensamento, de atitudes, aplicando aquilo que a gente estava ouvindo, é o tal do remédio divino, né? Desculpa se eu falei coisas minhas, mas faz parte, né? Ódio. Oh, meu Deus, o ódio, gente. Os espíritos dizem que a energia do ódio é uma energia escura, pegajosa. Ela é densa, do ponto de vista do plano espiritual, né? Lá no plano espiritual, nós deveríamos ser luz, resplandecer luz. Só que o sentimento de ódio faz com que as energias sejam escuras, pesadas, pegajosas. Meu Deus. Aí vem a vingança, porque se você não consegue trabalhar seu ódio, vem os processos de querer se vingar. Sofrimento total para quem está albergando esse tipo de sentimento. E ainda mandando essas energias para o outro, né? Ciúme, meu Deus, isso é o pior dos sentimentos que uma pessoa pode ter, que é motivado por insegurança, por baixíssimo, uma série de coisas. Faz a pessoa ser ciumenta, né? O orgulho, sentimento de posse, tudo isso aí. Dependência. Aí pode ser dependência de alguma coisa, né? Do cigarro, no meu caso, lá 3 maços, de ficar roendo. Dependência afetiva, de você não conseguir se libertar de determinadas coisas. Sempre está precisando que o outro te diga o que você tem que fazer, porque você não tem autonomia própria. Inveja. Depressão. Mágoa. Albergar mágoa. Você se sentir magoado por alguma situação é normal. Agora, manter e reter mágoa com você é corrosivo. É destruir suas células, inclusive, físicas.
Aí haja divino médico, tá? Para curar. Perdas. Nós precisamos aprender a trabalhar nossas perdas. Tá? Egoísmo. O egoísmo também é difícil. Tá? Desesperança. Quando você perde a fé, perde a crença, já não acredita. Aí você se entrega. Egolatria. É você se achar o centro do universo. Narciso teria ciúmes de você, entende? Sabe o Narciso, aquele que não conseguia ver o espelho? Ele teria ciúmes de você. A egolatria é ruim demais, porque a pessoa não percebe o que ela está fazendo. E ela se acha. E por fim, gente, a maledicência. Uma das piores doenças que uma pessoa pode ter, ser maledicente. Bom, vimos aí algumas doenças da alma, mas quais são os remédios, os divinos remédios? Nós temos que buscar no Evangelho. Então, temos que ler o Evangelho para poder entender. Eu trouxe só algumas coisas aqui que eu achei que são importantes para fazer nossos processos de reflexão. O que é que Jesus quis dizer com essas coisas e no que elas podem, vamos assim dizer, que tipo de doenças da alma elas podem ajudar a curar? Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então aqui, sabe aquela coisa de você ir da cobiça? Esqueci de colocar cobiça lá na doença, né? De você ir, quer ganhar o mundo, é isso. Porque o mundo faz isso conosco. Você tem que ter coisas no mundo para ser visto, para ser bem quisto. Então você se atira para o mundo, mas perde sua alma. Por quê? Se dedicou tantas coisas físicas, passou por cima de pessoas, às vezes, desrespeitou normas, desrespeitou leis. Bom, aí, e perdeu sua alma. Deu tremenda atenção para as coisas da vida. Na vida você é um vencedor, mas como espírito é um perdedor. Conhecereis a verdade vos libertará. Ora, que verdade ele está se referindo? Ao próprio Evangelho, às próprias leis que ele veio trazer, essa questão da gente entender que o que a gente precisa curar é a alma e não o corpo. Então a gente se liberta de uma série de coisas. A verdade, ela surge para nós e ela vai nos despertando e vai nos libertando. Inclusive dos processos de culpa, que foi uma das coisas que eu falei aqui, que faz as pessoas serem aprisionadas às religiões. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. E o paralítico foi curado. Mas foi Jesus que curou o paralítico? Quando ele fala que os teus pecados foram perdoados, o que significa? A que pecados ele se refere? Aos anteriores. Então é uma alma que reencarnou, lembra da cura feita pelo próprio corpo? Num corpo que era o remédio. Aquele corpo ajudou aquele paralítico a repensar uma série de coisas, e quando ele busca Jesus para o ouvir, ele se cura. Mas por quê? Ele findou todo um compromisso que ele tinha em relação à sua vida anterior. Teus pecados foram perdoados. Olha que coisa. Na paciência, possuirás a ti mesmo. Olha que interessante. Na paciência, possuirás a ti mesmo. O que é possuir a ti mesmo?
É você ser senhor de si, você ser autônomo para enxergar as coisas, para decidir o que é bom para você ou não, não ir pelos outros, não ir pelas religiões, pelas crenças, por aquilo que te dizem. Você ter essa autonomia. E você adquirir isso tendo paciência, perseverando, entendendo as coisas. Na paciência possuirás a ti mesmo. Agora, essa aqui, amai os vossos inimigos. É você deixar de ser, né, raivoso, desejo de vingança, ódio, coisa desse tipo. Esquece, ama. Ah, eu não consigo amar. O amar aqui não é você ir lá e querer abraçar, sabe, ter pelo seu inimigo o mesmo sentimento que você tem por um amigo. Mas é pelo menos você não ficar ligado com essa energia pesada que vai te destruir. Você está achando que vai se vingar do outro, mas você está se destruindo. Então, ame. O que é amar? Corta o laço, deseja o bem para ele. Pronto. Aí já é um processo de amor. Não precisa ir lá e abraçar ele, entendeu? Ninguém ainda tem, aqui na Terra pelo menos, tem esse estômago para conseguir fazer isso. Há muitas moradas na casa do Pai. Olha, ele estava se referindo a quê? A vida física, a vida espiritual, vida em outros mundos. Para que esse universo de bilhões de estrelas, de galáxias está aí? Para albergar a Terra só? E a vida nossa? Gente, vamos sair dessa, sabe, dessa ideia que nós temos de que nós somos o centro do universo. Mataram lá no Jordano Bruno por causa disso. É só vocês pesquisarem na história. Quase mataram Galileu, é que ele deu uma escapada, né? Não é bem assim. Mas quase mataram ele também. Há muitas moradas na casa do Pai, inclusive há muitas moradas no nosso reino espiritual. Nos nossos processos de entendimento de nós mesmos. Meu reino não é deste mundo. O que é o reino, né? Jesus reina aonde? Ele não reina no mundo físico, ele está reinando no mundo espiritual, no reino espiritual de nós mesmos. Orai pelos que te perseguem e caluniam. Tá aí. Então, se você quer fazer o bem, né, amar o teu inimigo, você não consegue amar, ora por ele. Deseja o bem dele. Você, com isso, vai estar emanando uma energia boa, não vai se ligar a uma coisa ruim que vai te destruir, vai te adoecer, tanto na alma quanto do físico, e você vai estar bem, praticando uma lição que veio lá na receita, tá? Do Divino Amigo. Perdoai 70 vezes 7. Pedro estava incomodado, né? Quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Perdoai várias vezes, indistintamente. Aliás, o ideal é você nem se ofender. Quando você conseguir chegar nesse nível de não se ofender com coisas que os outros falam de você, fizeram para você, quando você tiver um nível de compreensão de que talvez você deseje ou você espere dos outros mais do que eles podem te dar, aí você não vai mais se ofender. Tudo isso são processos de aprendizado. Se aspiras a ser o maior, lá, né, seja aqui no mundo servidor de todos. Isso aqui é totalmente contrário ao orgulho. É você ser alguém aqui humilde. Servir para ser o maior lá. Você servindo aqui, você não vai ser reconhecido pelo mundo. Olha, não. Mas a tua alma vai se engrandecer e você vai ser reconhecido lá. Porque você não se apegou às coisas do mundo e às coisas que o mundo diz que são ideais, mas que vão ficar por aqui. Os humilhados serão exaltados. Olha que interessante. Não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança.
Humildade de novo, né? Ser simples. A criança, inclusive, é inocente. Ela não deseja o mal no primeiro momento. Ela não tem preconceitos. Depois ela vai crescendo e o mundo vai transformando-a, né? Faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Então é você não fazer para o outro aquilo que você não quer para você. Você não quer o mal para você, você não vai fazer para o outro. Certo? Tua fé te curou. É mais um daqueles, né? Porque eles falam, olha, a tua fé te curou. Você, na tua crença, sabe, nos seus processos de entender, naturalmente que tem toda uma questão aí anterior, né, a ser vista, ele já ter atingido ali o ápice, vamos assim dizer, dos seus processos de cura através de um corpo doente, chegou lá, a fé dele o curou. É a crença que você também tem que imprimir no seu mental de que você pode conseguir processos de cura. Se queres vir a mim, né, quer dizer, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma tua cruz e segue. Quem é que quer fazer isso? Abandonar as coisas do mundo? Isso aqui ele falou para o menino que era rico lá, que queria segui-lo, né? Larga tudo aí e me segue. Não, então você não está preparado, certo? E por fim, porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu acho essa daqui de uma profundidade. Quais são os nossos tesouros? Nós podemos separar entre tesouros físicos, são os bens materiais, aquilo que a gente, né? E os tesouros espirituais. Hoje, a maioria na sociedade, ou inclusive o povo para quem ele veio falar lá na época, ansiavam por tesouros físicos. E ele falava, cuidado, hein? Com as coisas que você acumula, com coisas que vão enferrujar, que as traças vão de corroer, porque onde tiver teu tesouro, vai estar também teu coração. O que é que vai estar? Espiritualmente falando. Então, se você é apegado às coisas materiais, se você tem nas coisas materiais as suas realizações, isso aí são coisas perecíveis. Você não se preparou para que a tua alma tenha tesouros. Teus tesouros ficaram, você não consegue ir. Porque teus tesouros ficaram aqui. Aliás, tem um ditado, que eu não sei se é do Alexandre o Grande, né, que dizia, né, que caixão não tem gaveta, certo? Então você não vai levar. Que tesouros nós temos que albergar nos nossos corações que vão estar conosco? Os tesouros da alma. E como é que eu angario esses tesouros? Aplicando em mim as lições que o divino médico veio nos trazer, a receita que ele trouxe do remédio, que é o próprio Evangelho. E a doutrina espírita está aí para nos ajudar a ter uma compreensão mais ampla disso tudo. Tá bom? É isso. Agradeço a atenção de vocês, tá bom? Muito obrigado.